Olá! Dando continuidade ao nosso módulo de sintaxe da oração, vamos aprender agora os termos integrantes da oração. Os termos integrantes servem para completar o sentido de certos verbos e de certos nomes, para que a oração fique plena, segundo o professor Fernando Pestana. Por isso eles são chamados de complementos verbais, no caso do objeto direto e o objeto indireto, que eu já apresentei para vocês em vídeos anteriores. Também no caso do complemento nominal e do agente da passiva. Vamos conhecer então cada um desses termos? O objeto direto, como eu já apresentei para vocês, é um termo que estabelece uma relação sintática com um verbo transitivo direto ou com um verbo transitivo direto e indireto, certo? Como a gente já viu, ou o VTD, ele vai completar um VTD ou um VTDI. Um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Normalmente, ele é o alvo da ação verbal e não vem preposicionado, certo? Ele não vem preposicionado. Ensino português aos alunos. Para fazer qualquer análise sintática, eu já ensinei a vocês, a gente identifica primeiro o verbo. Então, ensino é o verbo. Quem ensina, ensina algo, português, objeto direto, aos alunos. Esse termo aos alunos é um termo preposicionado que complementa o sentido desse verbo. Ele é um objeto indireto. E o verbo aqui é um verbo VTDI. Quero encontrá-lo em breve, gente. Aqui é o verbo, quero encontrar, e quem encontra, encontra algo. O que eu quero encontrar? Este ser que está representado pelo pronome oblíquo o, certo? Então, encontrar algo é completado por esse pronome, o sentido desse verbo. Então, VTD e aqui um OD. Quem vocês encontraram ontem? Veja, o verbo aqui, encontraram. Quem encontra, encontra algo. E o objeto direto aqui é exercido, essa função de objeto direto é exercida pelo pronome quem, tá? O pronome interrogativo quem. Quem vocês encontraram ontem? Vocês encontraram quem? Então, é o objeto direto e esse verbo é um verbo transitivo direto. Conheci os outros ontem. Quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, os outros é o objeto direto do verbo conhecer aqui. Aqueles eu conheci ontem, veja, conheci. Quem conhece, conhece algo ou alguém. Eu conheci aqueles, objeto direto. Mas estes eu já tinha visto. Veja, a locução verbal aqui tinha visto. Quem vê, vê algo. O que eu tinha visto ou quem? Estes. Estes, objeto direto. Comprei apenas os de banana. O que eu comprei? Os de banana. Esse os significa aqueles, é um pronome demonstrativo. Objeto direto e aqui um verbo transitivo direto, certo? O objeto direto ele pode vir preposicionado, certo? Coloque aqui para mim, por favor. No caso do objeto direto preposicionado, preste bastante atenção ao que eu vou dizer. Não é o verbo que exige a preposição, certo? Essa preposição é colocada aí muitas vezes para desfazer uma possível ambiguidade, para realçar, ou em outros casos, tá? Então a gente vai ver aqui exemplos de objetos diretos que são preposicionados não por exigência do verbo, beleza? Não entendo. Olha só, entender é um verbo transitivo direto. Quem entende, entende algo, entende alguém. E aqui eu tenho duas preposições. Não entendo nem a ele, nem a ti. Certo? Com esses pronomes oblíquos tônicos, eu vou utilizar aqui a preposição, mesmo que o verbo seja transitivo direto. Então, aqui eu tenho um objeto direto preposicionado. Antigamente, respeitava-se aos mais velhos. Veja, aqui novamente eu tenho uma preposição e respeitar não pede, tá? O verbo não pede a preposição a, mas aqui é um objeto direto preposicionado.
A mulher venceu o homem. Veja, se eu não indico aqui o que esse acento grave aqui está indicando, que eu tenho a preposição a mais o artigo a. Veja, a mulher, o homem, certo? Se eu não coloco esta preposição aqui, ou seja, se eu não preposiciono esse termo, a frase ficaria ambígua. Eu poderia dizer que o homem é sujeito, o homem venceu a mulher, ou eu poderia entender que a mulher venceu o homem. Entenderam? Então, aqui eu coloco essa preposição para desfazer a ambiguidade. Aqui é um objeto direto preposicionado. Ele tinha um avô a quem idolatrava. O verbo idolatrar, aqui, VTD. Idolatrar também é verbo transitivo direto, só que aqui eu tenho o pronome quem, que pede a preposição, certo? Então eu tenho um objeto direto preposicionado. Idolatrava a quem, certo? Os lutadores agrediram-se uns aos outros. Olha, novamente a preposição e aqui um objeto direto preposicionado, certo? O objeto indireto, gente, é o complemento de um verbo VTI ou de um verbo VTDI. Ele sempre vem preposicionado, tá? Sempre vem preposicionado, a não ser que ele venha na forma de um pronome oblíquo átono, como mi, ti, si, nos, vos, lis, ok? E as preposições que o iniciam são a, com, contra, de, em, para e por. Sempre dou graças a Deus por minhas realizações. Aqui o sujeito é oculto, eu. Quem dá graça sou eu. Aqui eu tenho um verbo. Eu dou algo, graças, a alguém, a Deus. Certo? Então, esse termo aqui, sem preposição, é o OD. E esse aqui, com preposição, é o OI. Eu dou algo a alguém. Então, esse verbo pede dois complementos, por isso ele é um VTDI. Gosto de ti, meu nobre. Verbo. Aqui, novamente, o sujeito oculto, eu. Quem gosta, gosta de. Veja a preposição. Então, eu gosto de ti. Completa o sentido do verbo gostar. Portanto, gostar, VTI, e de ti é o OI, o objeto indireto. Depende dos dois. Olha, o que depende de algo, de alguém. Então, dos dois completa o sentido do verbo depender, que é VTI, e aqui eu tenho um OI, um objeto direto. Não troque o certo pelo duvidoso. Olha, trocar algo, o certo, por outra coisa, né? Pelo duvidoso, certo? Então, os dois completam o sentido do verbo trocar, que é um VTDI. Além de o pronome oblíquo li, a gente vai ter uma aula só sobre as funções sintáticas dos pronomes oblíquos, tá? Mas além do pronome li, quase sempre exercer a função de objeto indireto, outros pronomes oblíquos também podem exercer essa função. Peço-lhe desculpas. Aqui eu peço algo, desculpas, a alguém, a você, a ele ou a ela, certo? Então esse verbo aqui é VTDI. Obedeça-me e ele será liberto. Obedeça a mim. Obedecer, VTI, a mim. Então, esse a mim, a preposição é como se estivesse incluída aqui no pronome oblíquo. Nada disto te pertence? Olha, pertence a ti, certo? Pertence a alguém. Então, VTI e aqui OI. Deram-se as mãos. Veja, eu dou algo, as mãos, dou algo a alguém. A quem? Uns aos outros. Deram as mãos uns aos outros. Esse se aqui marca a ideia de reciprocidade. A voz recíproca, certo? Deram-se as mãos e prosseguiram. Veja, aqui eu tenho um VTDI. O OD é as mãos e o OI representado pelo pronome oblíquo se. Não nos pediram licença. Olha só, novamente eu tenho um VTDI aqui. Eu pedi a algo, licença, a alguém, a quem? A nós. Então, esse a nós é representado pelo pronome nos.
Vos peço isto, amai uns aos outros. Olha, eu peço algo, isto. A quem? A vós, representado pelo pronome vos, que é o oi. Certo? Vos é o oi. Ok? Bom, vamos então para o complemento nominal. Coloca aqui para mim, por favor. Em um vídeo anterior, eu falei para vocês sobre a ideia de transitividade. A transitividade é o fato de uma palavra precisar de complemento. É a característica de determinadas palavras que pedem um complemento. Por exemplo, quem sente amor por alguém. Quem tem confiança em alguém. Quem é favorável a algo ou a alguém. Essa transitividade não está presente apenas nos verbos, né? Nos verbos nocionais, nos verbos transitivos, nocionais transitivos, mas também em alguns nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios, certo? Quando esses nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios, pedem um complemento, esse complemento é chamado de complemento nominal. Por que complemento nominal? Complemento porque completa, complementa. E nominal porque não é complemento de verbo, e sim complemento de um nome. Ok? Vamos lá. Então, quando eu falar, gente, em complemento verbal, quando eu falar em complemento nominal, esse complemento vai estar junto de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Ok? Então, ele é um termo que vai completar o sentido de um nome, como a gente já está vendo aqui no texto. Olha só, o substantivo, adjetivo ou advérbio de base adjetiva, terminado em mente, complementando seu sentido, certo? Ele sempre vem preposicionado. Sempre vem preposicionado. E normalmente ele tem um valor semântico passivo. Isso é fundamental mais na frente, quando a gente for diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. Ok? Geralmente ele tem um valor semântico passivo e vem sempre preposicionado. Então, eu não vou confundir o complemento nominal com o objeto indireto. Por quê? Quando eu falo de complemento verbal, eu me refiro a apenas dois termos, o objeto direto e o objeto indireto. Esses complementam o verbo. O complemento nominal vai complementar quem, gente? O substantivo, o adjetivo e o advérbio, certo? Então, não confunda complemento nominal com objeto indireto. Os dois são preposicionados. O objeto indireto é preposicionado e o complemento nominal vem sempre preposicionado. Mas não confunda. Um completa o sentido de um verbo e o outro completa o sentido de um nome. Que nome? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Veja só. Temos certeza da sua presença. Quem tem certeza que é um substantivo? Quem tem certeza de algo. De que eu tenho certeza? Da sua presença. Então, veja, aqui eu tenho um substantivo que exige um complemento nominal. E aqui está a minha preposição. Contra fatos não há argumentos. Veja, quando eu tenho um argumento contra algo. Quem tem argumento contra. Então, aqui eu tenho um substantivo, argumentos, que tem o seu sentido complementado por esse termo, que é um complemento nominal. Veja a preposição aqui, contra. Esta casa vive cheia de amor. O que está cheio de algo. Então, aqui eu tenho um adjetivo que tem seu sentido complementado por essa expressão de amor, certo? Então, veja, olha, certeza da sua presença. Da sua presença completa o sentido de certeza. Contra fatos, completa o sentido do substantivo argumentos. De amor, completa o sentido do adjetivo cheia, certo? Olha a preposição de aqui. Quem é favorável ou quem vota favoravelmente é um advérbio,
que exige um complemento nominal. Veja, favorável ao projeto. Veja a preposição, certo? Voltou favoravelmente a quê? Ao projeto. Percebe a ideia de transitividade presente? Foi feito um investimento, veja, substantivo, e ele investiu o quê? Foi feito um investimento de quê? De capital. De capital em quê? Foi feito um investimento de capital em quê? Em treinamentos. Então, esse substantivo investimento está pedindo 2 complementos nominais. Veja as 2 preposições aqui. Um investimento de algo em algo. Tá? 2 complementos nominais. E aqui eu tenho novamente um advérbio, independentemente. Um advérbio. Independentemente de quê? Disso. Ou seja, esse complemento disso está se relacionando, completando o sentido desse advérbio, tá? Lembrando que a preposição está aqui porque disso nada mais é do que a flexão, a junção de mais isso, a aglutinação, ok? Nesse vídeo nós vimos os termos integrantes da oração, o objeto direto, o objeto indireto e até agora o complemento nominal. Está faltando o agente da voz passiva, o agente da passiva que nós vamos ver no vídeo a seguir sobre vozes verbais, ok? Esse é o EPP Concursos Online, eu sou a professora Sandy Falcão e eu te vejo no próximo vídeo.